Olá a todos, eu sou o professor Jean, professor de filosofia, e na aula de hoje vou apresentar a metafísica do pré-socrático Heráclito. Portanto, os objetivos da aula de hoje são, primeiro, entender a concepção de Heráclito sobre a realidade e as características da realidade para Heráclito. Segundo, entender como essa realidade pode ser apreendida. E terceiro, comparar a metafísica de Heráclito com a metafísica do Parmênides. Eles estão aí mais ou menos no mesmo contexto histórico, que é século V, Grécia, século V a.C., e a gente vai, de repente, ter um entendimento melhor de ambos ao comparar a perspectiva de Heráclito com a de Parmênides. Então, a primeira pergunta que a gente vai responder é, para Heráclito, de que forma a realidade pode ser caracterizada? Primeiro, Heráclito pode ser caracterizado como um mobilista, isto é, um defensor de que a realidade ela é composta pelo movimento constante das coisas. A gente pode ilustrar essa ideia através do fragmento 91, célebre fragmento 91, que coloca a seguinte frase: não é possível banhar-nos duas vezes no mesmo rio, porque o rio não será o mesmo. E aí a gente pode acrescentar, e a tradição da filosofia acrescentou, nós também não seremos mais os mesmos. Aqui a gente tem a ideia de uma fluidez constante das coisas, tá? Fluidez constante das coisas, isso é no mobilismo de Heráclito. Segundo, para entender a metafísica de Heráclito, a gente tem a ideia de uma unidade na pluralidade. Por que unidade na pluralidade? A gente tem essa coisa única, que é um movimento compondo a transformação constante das coisas. No entanto, para que o movimento ocorra, para que ele exista, são necessárias as coisas que se movimentam, que são múltiplas, né? Existe a transformação das coisas. Então, por isso a realidade ela é composta por essa unidade na pluralidade. E por fim, Heráclito também é caracterizado como um filósofo que defende que a realidade ela também está assentada no conflito entre as coisas. Dessa forma, noite, dia, calor e frio, vida e morte seriam opostos que não se repelem, mas que se complementam. E a complementariedade desses opostos é que vai compor a realidade. O fogo é colocado como um elemento primordial dentro dessa tradição pré-socrática naturalista, em que eram procurados elementos arqué, princípios fundamentais da realidade. O fogo aqui vai servir dentro da metafísica do Heráclito como um princípio fundamental, porque ele carrega em si a ideia de transformação das coisas, também a ideia de conflito entre as coisas. Mas não um conflito opositor, mas um conflito de complementariedade. Existe noite e dia, calor e frio, vida e morte são opostos que se complementam. Agora, segunda questão, de que forma a realidade pode ser apreendida para Heráclito? Heráclito acredita, e a gente pode afirmar isso baseado no fragmento 50, que a realidade ela pode ser apreendida e deve ser apreendida não apenas pelos sentidos, mas também pela razão. Existe uma confiança nas duas, porque a estrutura da realidade é essa, de acordo com o fragmento 50. Dando ouvidos não a mim, mas ao Logos, é correto afirmar que tudo é um. Quer dizer, você tem o movimento, que é essa unidade das coisas, e o movimento vai ser percebido, essa unidade, como uma coisa abstrata, vai ser percebida pela razão. Mas é uma unidade na pluralidade, que são as coisas materiais que são percebidas pelos sentidos. Portanto, existe uma confiança nessas duas capacidades do ser humano para perceber a realidade, tanto nos sentidos quanto na razão. Tá bom? Por último, a gente tem aqui uma comparação entre as principais características de Parmênides e de Heráclito no que diz respeito à metafísica, isto é, a interpretação da realidade. Primeira diferença fundamental:
Parmênides afirma que a realidade é algo de imaterial, de abstrato, tá? Fundamentalmente. Heráclito também afirma isso, porque o movimento é uma coisa abstrata, pode ser percebido pela razão, mas existe também um aspecto material na realidade, que é, para Heráclito, esse aspecto da pluralidade das coisas. Então a gente tem essa diferença, primeira diferença entre Parmênides e Heráclito. Para Parmênides a realidade é só imaterial, para Heráclito não é apenas imaterial, porque ela também pode ser percebida pelos sentidos. De outro lado, aí a gente já tem a segunda diferença, que é sobre a apreensão. Para Parmênides a realidade só pode ser apreendida pela razão, apenas o intelecto é capaz de apreender a realidade. Em Heráclito, o intelecto também cumpre um papel fundamental, tá? A razão também cumpre um papel fundamental, no entanto, ela deve ser associada à percepção através dos sentidos, tá bom? Então, a percepção da realidade em Parmênides, ela conta apenas com a razão, com o intelecto, e em Heráclito conta com a razão, com o intelecto e com os sentidos. Última diferença, que já está implicada nessas duas que eu apresentei, é que para Parmênides, o movimento das coisas, a transformação, e essa é a diferença mais fundamental, o movimento das coisas, a transformação, implica a não realidade. Como eu apresentei na aula anterior, o argumento de Parmênides contra o movimento implica a não realidade. Em Heráclito, pelo contrário, o movimento é a realidade. A transformação constante das coisas, noite e dia, calor e frio, vida e morte, é o que compõe o que a gente chama de realidade. Então, essas são as diferenças mais fundamentais entre a perspectiva metafísica de Parmênides e a perspectiva metafísica de Heráclito. Por fim, a gente pode colocar aqui uma crítica feita a Heráclito quanto à percepção da realidade. Vejam, Heráclito afirma que a realidade ela se transforma, ela muda o tempo inteiro, tá? Se transforma o tempo inteiro. Então, é possível afirmar que Heráclito, essa perspectiva metafísica de Heráclito, tem como consequência um relativismo no que diz respeito ao conhecimento da realidade. Por quê? Imaginem que essa parede aqui atrás, que é verde, aqui atrás de mim, ela compõe a realidade. E como a realidade está em constante mudança, vamos imaginar que essa parede muda todo o tempo de cor. Ora ela é verde, como ela está agora, ora amarela, ora branca, ora preta, ora rosa, enfim, ela muda constantemente, assim como a realidade. Se a parede muda constantemente como a realidade, a nossa apreensão, nosso conhecimento da parede também vai mudar com um instante em que a gente observa ela. Por isso, a metafísica de Heráclito, ela pressuporia um relativismo com relação ao conhecimento. Quer dizer, o meu conhecimento é relativo ao instante de observação das coisas, porque as coisas se transformam o tempo inteiro, assim como a parede. Então, não existe um conhecimento seguro, imutável sobre as coisas. Tá bom? Essa foi a aula de hoje. Valeu, brigadão.